Pastor Marcos Graconato se pronuncia sobre a situação do pastor Paulo Júnior e revela para todos que o pastor Paulo Júnior está doente. Nós fomos surpreendidos com uma mensagem do nosso amigo e irmão, pastor Paulo Júnior. Ele gravou a mensagem dizendo que estava se desligando do ministério na igreja dele, e as razões que ele mencionou no vídeo, ele relaciona isso com o pecado de excessiva severidade no trato com os irmãos no dia a dia da igreja. Eu não me lembro agora, mas alguém disse também de excessiva severidade até no trato com a família. Não me lembro disso, é isso também? Não me lembro agora. Mas enfim, ele entendeu isso, mencionou isso, a excessiva severidade como sendo pecado que o desqualifica, na visão dele, o pecado que o desqualifica para o ministério pastoral. Irmãos, várias pessoas escreveram dizendo que eu deveria me manifestar sobre isso e tudo mais. Queridos, eu e o pastor Paulo Júnior, nós temos um certo grau de amizade, já há um bom tempo. Eu fui à igreja dele várias vezes, preguei lá em congressos, em eventos especiais, estive com eles agora na conferência Old School, eu estive presente ali, preguei lá na última conferência, a conferência desse ano foi cancelada, na conferência do ano passado. Então é um irmão querido, e o que deve ser levado em conta, que o Paulo Júnior não disse e que as pessoas talvez não saibam, não sei, mas é que o pastor Paulo Júnior, ele está doente. O pastor Paulo Júnior, ele, antes disso tudo acontecer, mais ou menos há um mês e meio atrás, mais ou menos, ele esteve em minha casa, e ele ficou em minha casa com a família toda por 2 dias. E nós tivemos ali um tempo muito gostoso de comunhão e tudo mais, e desfrutando da nossa amizade ali. Ele disse para mim: pastor, eu estou muito doente. E ele disse, eu estou com uma síndrome chamada síndrome de burnout. E essa síndrome, segundo ele, se manifestou das mais diversas formas, deixando extremamente abalado emocionalmente. É muito forte isso. Eu não entendo desse problema. Talvez a Anaí depois possa me esclarecer melhor como se manifesta essa doença. Mas é uma doença terrível, irmãos. Ele disse para mim: eu estou com isso porque eu não tiro férias há 23 anos. Irmão, vocês sabem o que é isso? Sem férias há 23 anos. Isso se somou com outros problemas próprios do pastorado e tudo mais, e ele foi diagnosticado assim, com essa séria enfermidade, que deixou ele bastante abalado e fragilizado, e os médicos deram a ele uma licença de 3 meses do ministério, para que ele pudesse descansar e se recuperar, inclusive com remédios e tudo mais. Eu, na realidade, nem sei se eu poderia falar isso aqui. E se o pastor Paulo Júnior em algum momento ouvir eu falando isso, espero que ele me perdoe, que o meu objetivo é ajudá-lo e desfazer certas maldades, irmãos. Desfazer certas maldades que eu tenho visto nas redes sociais contra ele. E ele disse isso para mim, contou os detalhes acerca da sua enfermidade, o modo como a enfermidade tem se manifestado nele, preocupando muito a sua esposa e tudo mais. É um sofrimento intenso. Eu nunca tive esse problema, mas a descrição que ele fez para mim desse problema foi uma descrição que me deixou impressionado com o modo como ele vem sofrendo com isso. E ele então obteve dos médicos essa licença de 3 meses. E passou em minha casa, ficou ali 2 dias em minha casa, e de lá ele foi para um lugar mais isolado da família para descansar esses 3 meses. E dentro desse período de 3 meses, isso aconteceu. Ele pediu o afastamento do ministério pastoral, dizendo que não estava qualificado para isso. Irmãos, eu discordo disso.
Eu não creio que o pastor Paulo Júnior esteja desqualificado para o ministério por causa do que ele fez, não creio. A desqualificação para o ministério, a meu ver, existiria se ele se mantivesse obstinado nisso. Porque nesse caso, ele não poderia ser considerado irrepreensível. Mas quando um pastor é chamado, exortado, admoestado, reconhece seu erro, entra numa fase de contrição, de tristeza pelo seu pecado e se arrepende disso, essa é a maior prova da sua qualificação. É esse o homem irrepreensível. O homem irrepreensível é o homem que, quando confrontado com brandura e com a Bíblia em punho acerca das suas falhas, reconhece isso e se arrepende, confessa e abandona e segue em frente. Ao quebrado, é verdade, mas prossegue. No entanto, acredito que até por causa da fragilização emocional decorrente da doença, ele tomou essa decisão. Não sei se a igreja, os líderes da igreja também o obrigaram a isso, não sei. Eu acredito, a minha visão, não falei mais com ele depois que ele esteve em casa, mas a minha visão é que ele poderia talvez pedir um período de descanso maior, ou aproveitar esse período que os médicos deram de 3 meses para rever tudo isso e se comprometeram à mudança, caso a sua severidade seja realmente uma severidade muito grande. Eu não conheço o dia a dia dele na igreja, não sei, mas não acredito que ele seja um homem desqualificado para o ministério, e o vídeo que ele gravou, na minha opinião, é a maior prova de que ele não é um homem desqualificado para o ministério. Se houvesse obstinação, eu sou assim, é meu jeito, quem gosta, tudo bem, quem não gosta, azar seu, eu vou continuar desse jeito, aí é diferente. Aí é diferente. Você está desqualificado para o ministério. Ou qualquer outra área da vida, que é elencada lá em 1 Timóteo 3, onde há as qualificações. As qualificações estão lá, para o episcopado. Então, se a pessoa quebra um daqueles fatores, suponhamos que eu deixe de governar bem a minha própria casa. Vamos supor que isso aconteça. Eu deixo de governar bem a minha própria casa, e os líderes da igreja me procurem e me exortem, e eu me arrependa do que estou fazendo e mude. Eu sigo em frente no ministério, entristecido, humilhado, mas com a vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então não vejo o pastor Paulo Júnior como alguém desqualificado. Acredito que tudo isso aconteceu especialmente em virtude da fragilidade em que ele está passando por causa dessa enfermidade grave, e lamento muito por tudo que aconteceu. Não tive a oportunidade de falar com ele ainda. Há pessoas maldosas, irmãos. Eu tenho visto na internet gente dizendo: tem mais coisa aí. Gente mentirosa, gente perversa. Pessoas que olham para a confissão dele e levantam suspeitas e calúnias sem perceber que o seu pecado ao fazer isso é infinitamente mais sério do que o pecado que ele confessou. E o Paulo Júnior não pediu perdão por isso e nem deve pedir. E eu, inclusive, me comprometo a continuar o que ele começou, com pauladas maiores, porque não há que se arrepender do que ele fez no que diz respeito à denúncia das mentiras, a perversão do evangelho, o cuspir na cruz, o distorcer a verdade. Não há como se dirigir a essas pessoas e denunciar os seus erros com passar a mão em cima da cabeça dessas pessoas. Não há como fazer isso, e nem devemos fazer isso. Ele não pediu perdão por isso e nem deve pedir perdão por isso. Vamos orar por esse soldado de Cristo que venceu muitas batalhas, mas agora foi ferido e precisa de auxílio. Obrigada por vir a público e esclarecer algo que o pastor não conseguiu em sua fala. Estamos orando pelo pastor Paulo Júnior, homem de Deus, digno, e cremos que Deus vai restaurar-lhe a saúde e tudo o que for necessário para que volte ao ministério pastoral. Pronunciamento tão importante de um homem de Deus, cheio de graça e sabedoria,
Triste é ver tantos comentários maldosos que não manifestam o caráter do verdadeiro cristão.